boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação de todos e gostaria de certificar com vocês se vocês estão me ouvindo, se vocês estão vendo a minha tela, se está tudo bem com relação ao sinal. Vocês podem se ambientalizar com o ambiente de perguntas aqui do GoToWebinar, para que vocês possam até verificar depois para possivelmente realizar perguntas e tudo mais, né? O Matheus falou que está tudo certo, o Genilson também. Perfeito, o pessoal está respondendo aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Legal. Obrigado pela verificação aí, pessoal. Qual que é o nosso objetivo hoje, né? Deixa eu só finalizar aqui, que eu deixei um negocinho aberto aqui, vai atrapalhar a nossa rodada aqui. Perfeito. Fazendo alguns lembretes, então, inicialmente aqui, né? Até aproveitando para responder a pergunta do Antônio, né? O nosso evento aqui vai ser gravado, né? E posteriormente ele é postado no YouTube da SK. Por aí ele fica como um vídeo que a gente chama de não listado, então vocês vão receber um link dessa gravação. Se vocês pesquisarem por esse material, ele não fica disponível porque ele é um material exclusivo para os clientes da SK, né? Então, vocês recebem esse link e aí vocês têm acesso efetivamente a esse material. Para quem ficar até o final vai ter um certificado de participação, né? No final também vai ter uma pesquisa de satisfação sobre esse evento, então é importante que todo mundo, todos, né, possam participar e principalmente avaliar e dar dicas para novos temas. A gente tem feito uma rodada mensal, né, desse assunto relacionado à simulação, né? O SK Labs é um evento, é uma iniciativa da SK para fomentar um pouquinho sobre uma hora técnica falando de algum assunto, tá? No meu caso aqui, na equipe de simulação, a gente tem abordado assuntos diversos. A gente já falou sobre simulação de fluidos, a gente já falou sobre vasos de pressão, a gente já falou sobre otimização, a gente já fez simulação de conformação usando Abacus, e nesse momento hoje a gente vai fazer uma simulação utilizando o SolidWorks Simulation direcionada ao universo de implemento, agrícola, rodoviário, para que a gente possa ver como funciona e mais, de fato, nesse momento, tecnicamente mostrar como a gente inicia e faz uma simulação até o final, vamos dizer assim, quais são os passos, quais são as possibilidades, e justamente a gente vai iniciar com uma análise mais simples, estática, e aí acredito que muitos de vocês aqui podem ter uma licença de SolidWorks Premium que já tem esse tipo de licença, então vocês podem estar aptos a fazer esse tipo de simulação, então fiquem à vontade para fazer questionamentos. Nós vamos ter uma rodada aqui de 1 hora e meia, dependendo de como a gente evoluir, para tirar essas dúvidas de vocês, né? Então fiquem bastante à vontade para fazer os questionamentos aqui no nosso ambiente de perguntas. Teve um colega que comentou aqui, o Arthur, que não está conseguindo ouvir. Pelo que eu vi nos demais, está funcionando, Arthur, talvez, né? Você não vai me ouvir aqui, né? Mas posteriormente, na reunião gravada, aí você verifica, deve ser alguma questão de áudio especificamente aí do seu computador, tá? Bom, indo para a prática aqui, eu criei um material só para conduzir o nosso começo da nossa conversa, tá? E primeiramente também me apresentar, eu sou Gabriel Caetano, trabalho aqui na equipe de engenharia da SK, focado com as ferramentas de simulação. Hoje a gente vai falar um pouquinho de análise estrutural, FEA, né, elementos finitos. E eu gosto sempre de trazer no começo aqui só um slide que mostra um pouquinho sobre o universo de simulação que a gente tem dentro dos produtos da SO, na qual a SK trabalha, tá? Então, imagino que a grande maioria de vocês está aqui porque tem um SolidWorks, né? É usuário de SolidWorks, ou a empresa tem licenças de SolidWorks, que é uma ferramenta CAD muito difundida e etc., né? Ela pertence à Dassault, e aí por isso que eu trago esse portfólio. A gente vai falar um pouco hoje sobre, inicialmente, o SolidWorks Simulation, que é uma ferramenta de simulação que está integrada ao SolidWorks, mas a Dassault dentro da Dassault existe o portfólio Simulia, que nós chamamos, né? Que traz aqui uma lista de soluções para diferentes demandas de simulação, né? Para diferentes
escalas e físicas que a gente fala, né? Então, ou seja, eu tenho desde problemas pequenos até problemas complexos, desde uma análise estrutural até uma análise de fluidos, passando por eletromagnetismo, por simulação de injeção, por simulação de fadiga, por simulação acústica, etc., né? E talvez eu possa destacar para vocês aqui alguns nomes que talvez você já tenha ouvido falar ou são relacionados à nossa análise estrutural, vocês, né, podem ter acesso aí em algum momento, né? Esse Cosmos que a gente vê aqui na esquerda é o antigo nome do Simulation, então ele é a ferramenta que a gente vai trabalhar hoje. Abacus é uma ferramenta da Dassault também já há bastante tempo constituída e é uma ferramenta muito robusta de simulação que vai fazer, né, muitas vezes a gente brinca que a gente consegue resolver praticamente qualquer coisa dentro do Abacus. O iSight, o Tosca e o IFSafe fazem parte do pacote completo do Abacus para otimização paramétrica, topológica e fadiga, né? Esse Simple é basicamente o solver da ferramenta de simulação de injeção e etc, tá? Então, se vocês, qual é o recado, né? Imagino que dentro do desenvolvimento de projeto de vocês, existem diversos desafios que vocês devem passar e a SCAD tem soluções para esses desafios, né? E se vocês quiserem trazer algum caso para a gente fica à disposição de vocês. Mas hoje vamos ver até onde e o que e de que forma o SolidWorks Simulation pode ajudar vocês. Então, o primeiro caso vai ser como se fosse um chassi aqui de um implemento agrícola de menor porte, justamente para a gente conseguir tornar viável fazer aqui alguns estudos durante essa sessão, onde eu vou fazer uma análise estática, uma análise modal e dinâmica, e principalmente dentro dessa modal e dinâmica, fazer uma breve descrição, né, de qual é a relação entre elas, o que eu tenho numa análise dinâmica, qual que é a diferença de uma análise dinâmica de uma análise estática aplicada a esse produto ou a outros produtos, né? Fazer simulação usando elemento sólido, usando elemento de casca, usando contato, por exemplo. E esse vai ser o primeiro caso que a gente vai fazer. E depois a gente vai para outros estudos de caso adiante, né? Eu vou, ao longo do tempo aqui, vendo se vocês têm alguma pergunta e já vou respondendo, tá? E o Emerson, por exemplo, aqui já fez uma pergunta, né, relacionada aos modos de fixação do SolidWorks Simulation, né? Perfeito, Emerson. Se você quiser, explorar um pouquinho mais, né? Obviamente eu vou chegar ali dentro dos acessórios de fixação ali do SolidWorks Simulation nessa elaboração do estudo, mas se você quiser falar um pouco mais sobre isso, pode trazer essa pergunta um pouco mais completa aqui para a gente também, tá? Bom, indo aqui para o nosso SolidWorks, tá? Então, primeiramente, né, algumas características, fluxos de trabalho e informações legais que a gente tem aqui, né? Primeiramente, né, o SolidWorks Simulation é um suplemento aqui do próprio SolidWorks. Então, na mesma interface que vocês modelam, vocês já podem ter acesso a essa ferramenta de simulação. Isso pode parecer, né, simples, mas dentro do universo de ferramentas de simulação, isso é uma vantagem bastante significativa, porque dificilmente a gente faz o nosso projeto e nessa execução inicial nós temos a versão ótima do nosso produto. Normalmente a gente vai querer modificar o nosso projeto, testar uma espessura, uma dimensão, uma configuração diferente, e essa integração total que a gente tem aqui no SolidWorks faz com que isso seja muito simples e muito automático, diferente de muitas soluções que requerem que a gente talvez tenha que fazer a importação do arquivo e tudo mais. Tá? Então, uma vez que eu habilitei o meu suplemento, quando eu clico aqui em novo estudo, de acordo com a minha licença, eu vou ter os respectivos estudos. Tá? Então, dentro do SolidWorks Premium, para quem tem o módulo do SolidWorks Premium, vocês vão ter essencialmente análise estática. Tá? Também dá para fazer esse estudo de projetos. São os dois tipos de estudo que vocês conseguem fazer. Quem tem Simulation Standard, por exemplo, vai ter também análise de fadiga. Quem tem Simulation Professional vai fazer frequência, vai fazer topologia, térmico, flambagem e submodelagem, teste de queda e vaso de pressão. E quem tem o módulo Simulation Premium vai fazer dinâmica e não linear. Basicamente, essas são as divisões de módulo. Vamos iniciar aqui para uma análise estática. Tá? Esse exemplo aqui, olha só. Se eu clico nessa peça, ela é uma montagem, né? E essa peça, por exemplo, foi essa minha primeira viga, ela foi modelada utilizando aqui um recurso de extrusão
e depois foi aplicado, por exemplo, um filete para esses raios internos e externos aqui. Tá? Nesse caso, a gente vê que ela foi modelada com recurso de extrusão. Esse cara aqui, que é a outra viga, também foi uma extrusão. Né? Todas essas geometrias, tá, estão modeladas dessa forma, exceto a geometria desse carinha aqui, ó, que ela foi modelada utilizando o recurso de chapa metálica. Qual que é a diferença ou qual que é a importância disso? Para o simulation, é independente se eu tenho uma peça multicorpus, se eu tenho uma montagem, se isso aqui é uma peça única, e são vários corpos, se é superfície, se é ressalto, independente, é isso que eu queria sinalizar. Né? Quando eu iniciei meu estudo usando essa metodologia, notem que essas 4 pecinhas aqui, e perdão, mais essa peça da frente e essas duas aqui, elas estão modeladas com recursos de chapa, e ele automaticamente identifica elas com uma outra propriedade aqui na minha simulação. Se eu pegar esse cara aqui, de fato, ó, ele tem um recurso aqui de chapa. Eu vou até modificar isso, tá? Eu vou pegar essa peça, ela foi feito um processo que eu vou mostrar num segundo exemplo para vocês, justamente para evidenciar uma capacidade aqui. Ela foi modelada com sólido e é assim que ela vai ficar por enquanto, tá? Perdeu algum posicionamento aqui, mas vou ignorar isso porque não é o meu objetivo aqui a minha montagem, tá? Então, beleza. Indo adiante aqui, essa peça agora está com apenas ressalto, né? Se eu for para minha montagem, ela ficou agora aqui como um corpo sólido apenas, tá? Que é só esse cara aqui e esse cara aqui, né? Deixa eu ver, esse cara aqui é o de cima, tá? Esses dois aqui. Não estão mais com esse ícone. O que quer dizer esse ícone aqui na prática, tá? Que ela foi modelada com recursos de chapa. Isso faz diferença de forma bem significativa agora no simulado, tá? Vamos lá, quais são os passos de uma simulação? Basicamente, seguir essa árvore de projetos, né? Primeiro, vou definir um material para essas peças. Nesse exemplo, eu vou estimar que todas as peças têm, sei lá, um material como o IZ 1020, tá? Uma questão importante, né? Resultados de tensão, por exemplo, eles vão ser independente do material que eu estou trabalhando. Se eu simular com liga de aço, OSI 304, 1020, as tensões que o meu modelo vai desenvolver, elas são basicamente as mesmas. O deslocamento, o quanto que essa peça deforma, flecha, isso muda de acordo com o material, especialmente relacionado a esse módulo elástico. Né? Então, materiais com diferentes módulos elásticos, eles vão deslocar de uma forma diferente. Né? Mas o que eu quero chamar atenção para material? Muitas vezes, o cliente, você está desenvolvendo o teu projeto e você fica preocupado, será que eu uso um material A ou B? Para fins da simulação, para fins da obtenção do resultado de tensão, do fator de segurança do meu projeto, normalmente é independente o material que eu uso. Tá? O SolidWorks tem essa biblioteca e eu já posso utilizar isso aqui, e facilita bastante o trabalho, mas existem outros softwares, como o Abacus, que a gente tem, que inclusive nem tem uma biblioteca. Normalmente a gente cria lá o material na hora de não tem uma biblioteca própria, né? Eu posso criar uma biblioteca. Mas normalmente eu crio um material na hora que eu vou simular, e eu crio usando dados simples, como módulo elástico e coeficiente de Poisson, por exemplo, que são os parâmetros mais clássicos aqui para uma simulação estrutural. Todos esses que ele está sinalizando em vermelho são propriedades que ele solicita como obrigatórias. Né? A massa específica, numa análise estática, ele até não vai utilizar, e o limite de escoamento ele usa para uma ferramenta de pós-processamento, mas ele está sinalizando aqui em vermelho. O que eu quero chamar a atenção? Apenas o módulo elástico e Poisson são dados obrigatórios, efetivamente, para o cálculo da minha simulação. A massa específica vai ser importante se eu tiver um carregamento de gravidade, se eu tiver uma análise dinâmica, que a gente já vai chegar lá. E o limite de escoamento é para um resultado. Por exemplo, a minha tensão vai dar 300 megapascal, 400 megapascal de tensão máxima. Qual é o meu fator de segurança do projeto? É uma relação desse valor com o meu limite de escoamento. Então, ele está aqui para isso. Ele é um parâmetro de pós-processamento. Mas se eu colocar qualquer valor aqui, o resultado da simulação é o mesmo. A minha interpretação que vai ser de acordo com a resistência do meu material. Tá? Beleza, apliquei o 1020 para todo mundo e vou adiante. Conexões. Uma capacidade legal que é pré-determinada aqui do simulation é que se as peças estiverem, aqui é uma montagem, e todas elas estão encostando literalmente, eu tenho uma peça encostando na outra, aqui está encostando aqui, essa peça está encostando nessa peça, ou seja, uma tolerância zero, inicialmente essas geometrias vão ser definidas como unidas, ou seja, eu tenho como se eu fosse
um corpo total único, né? Isso é muito útil para a gente representar conexões soldadas. Obviamente, se eu tiver interesse em avaliar um cordão de solda, por exemplo, eu posso vir aqui e aplicar um cordão de solda e saber qual que é a resposta da minha estrutura, né? Na verdade, não a resposta estrutural vai ser a mesma, né? Qual que é a resposta da minha solda, na verdade, né? Se o diâmetro que eu propus aqui de solda é adequado ou não, isso eu até posso fazer colocando esse conector de solda. Só que do ponto de vista da fixação, ela vai fazer a mesma coisa que essa união global está fazendo. Inicialmente, todas essas peças são soldadas, então eu vou definir essa interação global como unida e ele já resolve isso. Tá? Vamos lá para as restrições. Né? Então lá o colega Emerson perguntou um pouco. A gente tem diferentes restrições aqui. Isso basicamente está relacionado aos graus de liberdade. E sim, né, isso aqui é uma condição de contorno que, se eu restringir, né, mais do que é adequado ou, né, diferente do que é o correto, eu posso estar induzindo a problemas, a erros de resultado na minha simulação. Por exemplo, esse cara aqui vai ser engastado lá por exemplo, trator, ou enfim, num outro veículo, né? Então, eu posso dizer que essa parte é engastada, por exemplo. Então, se eu quiser fixar ela, eu posso fixar essa face total? Posso, né? Agora, não, na vida real ele não é assim, ele é fixo nas furações. Qual é a diferença? Vamos testar, né? Vamos trabalhar primeiramente com essa face toda e depois vamos modificar e ver o que acontece. Beleza. Aqui eu tenho um suporte que vai no eixo do meu veículo, tá? Ele, numa simulação onde eu estou considerando, por exemplo, esse veículo numa rodagem, algo do tipo, ou a sua capacidade de carga, ela é basicamente, o rodado aqui é uma fixação do meu modelo. Então eu posso usar basicamente essa mesma restrição de engaste de uma forma simplificada para representar esse conceito. Só que é importante, né? Essas setinhas que ele estava mostrando aqui, ó, tanto nessa condição de contorno quanto na outra, que foi a mesma, na verdade, né? O geometria fixa. Se eu aumentar minha setinha, só para evidenciar, eu estou mostrando qual é o grau de liberdade aqui que nós estamos travando, né? Então, eu estou travando o grau de liberdade de translação em XYZ, e essa bolinha aqui no final está dizendo que o grau de liberdade de rotação também está travado, ou seja, eu estou fixando totalmente. Essas faces, elas não se deformam, elas não são móveis em nada, elas são totalmente rígidas e fixas. Essa é uma simplificação, novamente, né? E dependendo da abordagem, dependendo do tipo de estudo que eu quero fazer, pode ser que elas não sejam mais apropriadas. Para uma análise global da capacidade de carga desse cara, eu acho que é apropriado. Tá? Beleza. Aqui, ó, eu tenho uma conexão entre duas peças que, na verdade, vai ter um parafuso aqui, né? Que vai fazer a fixação justamente desse cara com o eixo aqui na base inferior, tá? Eu posso fazer de diferentes abordagens também. Nessa primeira abordagem, tá? Eu quero só dizer que esse cara está conectado a esse como se eu tivesse um parafuso aqui, ou eu posso representar ele fisicamente? Até poderia, mas não é recomendado, porque se eu quiser, parafuso normalmente é um item que eu vou comprar, não é um item que eu vou, né, desenvolver, digamos assim, né? Eu vou só apenas escolher, então eu não preciso ter ele fisicamente, eu não preciso ter a tensão dentro do parafuso. Então eu posso simplificar, em vez de ter o parafuso fisicamente desenhado, usar um conector que represente isso. Se eu colocar um parafuso, eu tenho que colocar uma pré-carga, né? Porque ele vai pré-tensionar aqui, né? Se eu quiser somente fazer uma união simples, eu posso simplificar usando o que a tradução aqui não está tão legal, né? mas significa um conector de pino, é esse associar. E aí eu vou pegar, por exemplo, e vou aplicar nessa região aqui, ó. Entre essa face e essa face, eu vou aplicar um pino que é um pino rígido, ou seja, eu não estou interessado nele deformar. Eu estou dizendo que ele não translada e não rotaciona. Ou seja, ele está com um comportamento semelhante a um parafuso. E eu vou repetir para essas demais regiões aqui também. Ó. Aqui tem um pino, né? Entre essas duas aqui também tem um pino, entre esses dois caras também. E lá no outro lado a mesma coisa. Legal é que essa definição de conectores do tipo pino, do tipo parafuso, para quem utiliza Toolbox e tem o Simulation Professional, pode fazer essa conversão automática do conector de parafuso do Toolbox
para um conector aqui dentro da simulação. Nesse meu caso aqui, eu não tinha um conector físico ali, eu tenho que fazer manualmente, por exemplo. Tá? Beleza, essa é a representação dele ali. E agora eu tenho aqui a minha carga, né? Vou aplicar, por exemplo, tem diferentes condições de carregamento aqui, ou só falando sobre condições de contorno aqui, né, da pergunta do Emerson ali antes, né? Se eu quiser, por exemplo, representar que, em vez desse cara estar fixo aqui, que ele somente fixe como se eu estivesse apoiando esse cara sobre um eixo deslizante, esse cara poderia deslizar lateralmente, por exemplo, eu posso usar essa condição de rolagem e deslizamento. Se eu quiser colocar uma rota, uma dobradiça, por exemplo, eu posso colocar essa articulação, seleciono uma aresta cilíndrica e eu permitir o eixo de rotação em cima dela. Se eu quiser representar, por exemplo, se eu quisesse cortar essa peça ao meio e simular metade dela, eu poderia fazer isso? Posso. Uso o recurso de simetria e eu seleciono as faces cortadas e aplico a simetria. Tá? Essencialmente, quando condições de contorno, eu estou trabalhando com esses graus de liberdade. A simetria é travar normal a face, né? Eu tinha uma peça inteira, cortei ao meio. Se eu travar normal essa face, eu estou representando a simetria. Se eu quiser representar um apoio, eu estou, né, o rolagem de deslizamento ali apoia somente numa direção. Se eu quiser travar diferentes direções, eu posso usar esse geometria de referência e trabalhar isso individualmente, ó, os 3 graus de translação e os 3 de rotação. Apesar de que aqui eu estou usando uma malha sólida, que nem tem grau de rotação, só vai ter grau de translação, tá? Não sei se todo mundo entende exatamente o que seria isso, tá? Mas a gente vai indo, talvez isso possa ficar mais entendido para vocês mais adiante, ou enfim, né? Busquem depois informações ali, a gente pode falar sobre isso numa próxima sessão. Carregamentos, né? Eu tenho diferentes formas de fazer. Se eu quiser aplicar uma força direta, por exemplo, nessas duas faces que eu tenho talvez o apoio do meu recebimento de carga, eu posso selecionar as faces, dizer que eu quero aplicar aqui uma carga total de 1000 quilos, por exemplo. Beleza, apliquei as faces, apliquei o meu carregamento. Ah, não, eu não quero colocar assim, eu quero colocar uma massa, por exemplo, distribuída. Eu tenho aqui, ó, massa distribuída, seleciono essa face, digo qual que é o tamanho da massa que eu quero atribuir. Também consigo atribuir dessa forma. Ou não, eu quero aplicar uma condição baseada num centro de massa dessa carga. Eu tenho esse carga-massa remota, que eu seleciono basicamente as faces também, e eu posso definir aqui qual é o centro de massa desse negócio. Né? Por exemplo, vou aplicar uma carga na direção Y para baixo aqui, em quilograma de 1000, né? Isso que a gente estava usando nos outros exemplos, né? Aqui ele ficou com a setinha para cima, vou dar inverter. E ele está mostrando aqui, ó, é o centro de massa que eu estou aplicando, mas eu posso vir aqui nessas coordenadas e modificar isso. Por exemplo, vou botar aqui em X, esse cara é 500 para cá. Ele está colocando aqui, não é 500, é 750, né? Aí em Y fica 500 para cima. Esse é o centro da massa, né, do meu modelo ali, por exemplo, o 1000 aqui. Posso representar dessa forma. Então, eu estou aplicando uma massa a partir dessa posição remota, né, como se fosse um momento sendo aplicado aqui de certa forma, tá? Em algumas aplicações, essa condição de contorno de massa remota é bem importante, né? E ela pode servir para representar mais fielmente a posição, ou principalmente uma carga de momento, que representa um conceito como se fosse torque, é legal representar usando a massa remota, tá? E enfim, né, eu posso representar, por exemplo, a gravidade, que vai considerar o peso próprio da estrutura. E aí eu tenho que ter lá aquela densidade no material que a gente representou anteriormente. E aí a gente pode ir modificando isso de diversas formas, né? Vou suprimir esse cara aqui, vou deixar só como força, que era o primeiro item que eu usei, né, o mais usual, e vou colocar a rodar a análise aqui. E aí, enquanto ele estiver rodando, eu vou ver se tem mais alguma questão aqui. Acho que o pessoal já fez algumas perguntas, deixa eu ver o que o pessoal comentou. Tá, o Emerson perguntou um pouquinho mais sobre, de forma geral, né? Acho que eu falei um pouquinho, Emerson, depois qualquer coisa a gente pode ver. Serviria para componente estrutural, o Leandro perguntou, a forma de modelamento ali, talvez que eu estou usando, casca, viga, eu já vou falar mais sobre isso, então acho que sim. O link dessa live, da gravação, depois vai ser mandado, Diogo.
quando coloco um ponto de conexão de solda, devo remover a interação global? Não, né? Na verdade, não. Na prática, ele vai manter a mesma união, tá? Obviamente que se eu pode mudar, de certa forma, alguma questão aqui, tá? Se a gente pegar o seguinte, né? Essa face aqui, desse modelo Caio, essa face tem uma espessura, né? E se ele fixou a face dessa espessura com essa face aqui, ele está dizendo que elas inteiras são conectadas dele, digamos assim, né? Beleza, essa é uma representação da face total. Se você quiser colocar um cordão de solda que represente só a solda nessa aresta, aí sim você pode remover a conexão global que estava ali, tá? Então, desculpa, não foi o Caio, foi o Rafael que fez esse questionamento, tá? Pode remover a interação global e substituir, tá? Aí ele vai ficar só nessa aresta, representando talvez mais fielmente o que é a solda efetiva, né? A conexão só naquele ponto, digamos assim, tá? Mas eu acho que, de forma global, não vai fazer muita diferença aqui, não, tá? O Caio falou que ela tá travando bastante aqui, tá? Se mais alguém tiver com problema de travamento, avisa. Mas em princípio eu estou conectado aqui no cabo e etc, tá? Mas depois essa live vai estar gravada, Caio, dá para rever aí, né? O Rafael perguntou algo como nos parafusos, para a peça forçada era um contato diferente unido, certo? Acho que eu não peguei exatamente o teu contexto, Rafael, mas se você quiser explicar um pouquinho mais, eu pulei o ponto ali exatamente, eu não lembro exatamente o que eu tinha falado, né? Para peças parafusadas, o contato deve ser diferente do unido. Sim, Genilson, eu vou fazer isso em seguida também, tá? Então essa foi a primeira abordagem que eu fiz, e aí vou deixar minha caixinha de perguntas mais aberta aqui para eu enxergar quando vocês fizerem alguns questionamentos, tá? Bom, aqui caímos por algum resultado, né? E aí não vou entrar necessariamente no mérito dos resultados, tá? Mas a gente tem alguns resultados de tensão, de deslocamento, né? E aí temos aqui a flecha dele, né? A posição onde é. Consigo fazer um pós-processamento aqui de fator de segurança, tá? E aí gero aqui, vamos ver qual que é o fator de segurança desse meu projeto nessa condição. O fator de segurança mínimo está 18, né? Então, nota que essas faces da fixação, né, elas estão azuis porque elas estão rígidas, elas não têm tensão, né? Por isso que o fator de segurança nelas foi para o espaço, digamos assim, né? É um valor altíssimo aqui, né? Mas, enfim, né, para o meu projeto aqui, um fator de segurança de 18 está indicando que eu posso aplicar 18 vezes a carga que eu apliquei, que seria, sei lá, 1 tonelada, que esse meu projeto vai suportar o seu carregamento, né? E aí eu consigo identificar aqui quais são os pontos mais críticos, né? Onde eu tenho as maiores concentrações de tensão, normalmente nessas regiões de conexão, efetivamente, entre os componentes, tá? E aí, o que eu queria chamar a atenção para vocês? Ó, rapidamente, a gente fez um estudo, né? Eu demorei um tempinho, mas foi mais conversando aqui com vocês, né? Mas qual que é o ponto interessante agora? Para uma parte de pós-processamento, eu tenho que ter alguns cuidados com relação à malha, né? Se eu nem falei com vocês da malha, mas aqui foi feita uma malha pré-determinada, e olha só, aqui gera um pico de tensão, que na real, se a gente for falar um pouquinho mais especificamente, isso aqui é uma singularidade, eu precisaria refinar essa malha para ver se isso aqui é verdade, para ver se eu consigo convergência desse problema. Né? Em todas essas regiões de conexão aqui na base, eu tenho algo nesse tipo. Nessas conexões aqui tem uma distribuição um pouquinho mais, uma tensão mais distribuída, então está um pouco mais perto da realidade. Enfim, né? Aí a gente vai fazendo a nossa abordagem. Tá? Mas, via de regra, funcionou o nosso estudo. Tá? Falando um pouquinho sobre as condições de contorno que eu queria exemplificar para vocês. Nesse conceito aqui, eu fixei essa face inteira, ó, então não tem tensão nenhuma aqui, né? Vou fazer uma modificação simples. Ó. Vou pegar essa primeira restrição que eu fiz aqui e, em vez de fixar essa face toda, eu vou fixar as faces dos furos, como se eu tivesse, de fato, só o parafuso fixando ali, né? O que vai acontecer aqui na prática? Tá? Vou rodar esse estudo de novo. Enquanto está rodando, eu vou vendo as perguntinhas de vocês aqui. Se não ligar a interação global, o Solid não vai entender que a peça é soldada. Se não tiver interação global ali, cada peça está solta, tá? E aí a gente tem que definir alguma interação para elas, a gente tem que definir uma conexão para elas, senão não vai rodar, na verdade, né? A simulação estática, do mesmo modo que está fazendo, serviria para componente estrutural, ao invés de modelar como está esse projeto?
Sim, eu vou fazer usando o elemento de viga depois também, e dá para fazer usando qualquer forma de modelamento. Esse é um ponto legal. A diferença de inserir temperatura aplicada na simulação de carga externa na propriedade de efeitos de fluxo térmico. O efeito de fluxo térmico é para você importar de uma análise do flow ou de uma análise térmica, né? E colocar a temperatura prescrita, né? Vai mudar que dificilmente você vai conseguir aplicar da mesma forma o carregamento, tá? Mas são duas formas de colocar a temperatura que influencia, né, consideravelmente nos resultados, tá? O carregamento de pressão, né? O Luiz perguntou aqui, sim, é só pegar a força pela área, né? Exatamente. O Rafael falou sobre a solda, está respondido. Em conjunto, apenas uma junta soldada deve representar a solda para ter representado mais efetivo? Depende muito do teu objetivo, tá? Se eu quiser avaliar a solda, sim. Se eu quiser avaliar se o perfil, a espessura do perfil, se o conjunto como um todo, né, está suportando, normalmente a gente pode simplificar para a união, que nem eu fiz aqui, né? Aqui eu estou interessado em avaliar mais globalmente meu projeto, né? Então eu não preciso fazer cordão de solda ali. Ah, beleza, mas eu quero saber se o cordão de solda desse cara vai atender aqui. Aí eu represento esse cordão de solda pelo recurso de cordão de solda. É sempre pensando no objetivo da análise, tá? Notem aqui, ó, o meu resultado, né, do ponto de vista colorido aqui ficou bem diferente, né? Porque basicamente o que aconteceu? Ele criou algumas regiões aqui de concentradores de tensão. Agora, exatamente na face dos furos está rígido, mas o restante não. Então ele tende a gerar uma concentração de tensão, que pode ser uma singularidade. Então, na verdade, usar esse tipo de representação muitas vezes pode fazer com que a gente enxergue resultados que não necessariamente são reais, tá? Essa tensão que eu estou vendo aqui, eu teria que refinar essa malha para saber o quanto que ela é. Obviamente que existe uma tensão aqui, né? Mas não é naquela magnitude de 60, que praticamente dobrou a carga que eu tinha total no meu estudo aqui, tá? Então, a forma que a gente coloca a condição de contorno também tem a ver com o resultado. Se eu pegar só esse meu estudo agora, que é o mesmo estudo, o meu fator de segurança, que estava em 18, foi para 5, né? Eu piorei tanto o meu projeto, se ele está o mesmo ainda, né? Foi só uma condição de contorno. Então, ela tem que ser usada, né, com coerência, né? E vocês, na prática, vocês têm muito conhecimento do produto de vocês conseguem entender o que faz sentido ou não, né? Se aqui eu vou ter um problema ou não no meu projeto para ver se isso é relevante, tá? Deixa eu ver o que mais o pessoal está falando aqui. Devo colocar o peso próprio distribuído por todas as faces horizontais superiores do conjunto? As faces horizontais, peso próprio. Deixa eu pensar. Peso próprio, eu penso no peso da própria estrutura, tá? E aí o peso próprio não é um carregamento que a gente aplica. A gravidade define isso, tá? Então, se você só aplicar a condição de contorno de gravidade, ele já considera peso próprio, tá, Gabriel? Sempre que eu utilizo chapas metálicas, preciso selecionar elas separadas ou o programa não consegue entender diretamente? Não, ela vai entender diretamente. E é um ponto que eu esqueci de chamar a atenção, mas olha só, quando eu simulei aqui usando casca nesse cara aqui, olha só, essa peça está como sólida, ó, um elemento 3D. Esse cara está como casca. Isso é o que a malha de modelagem de chapa metálica fez automaticamente, tá? Então é até um benefício usar a modelagem de chapa metálica porque torna o meu problema simplificado, né? Usando uma área de casca que é mais eficiente para simular, tá? Que controle, por exemplo, podemos ensinar a malha ou alterar o elemento local. Aqui eu o elemento falar um pouquinho sobre malhas modeladas com chapa metálica, ele já converte automaticamente numa malha de casca, que é uma malha 2D, tá? Agora o pessoal falou que travou um pouco. Vamos ver se voltou aí, pessoal. Tá funcionando? Vejam se voltou. Perfeito, obrigado. Então, o que acontece? A malha de casca, ela é uma malha 2D, ó. Então eu não tenho a espessura. Então, obviamente, em comparação a esse cara aqui, fica muito mais leve de rodar. Então ele é mais eficiente, né? Só que eu tenho que ter alguns outros cuidados. Na hora de eu ver o resultado, por exemplo, na malha de casca, eu tenho o resultado do lado de dentro e do lado de fora separado, que ele chama aqui ó, de superior e inferior, né? Então, se eu trocar para esse cara, vai mudar a tensão nessa visualização da chapa. Aqui, globalmente, parece que não mudou, porque né, o meu gráfico está com tensões maiores em outro local, tá? Mas pode mudar. É como se fosse o lado de dentro e o lado de fora da chapa, tá? Dentro do pós-processamento aqui eu tenho, ó,
o lado superior, o lado inferior, e inclusive eu tenho membrana e curvatura, que são aquelas linha neutra dentro da chapa, tá? Sobre a malha, né? Aqui eu criei uma malha automática, não mexi em nada, né? E aí, mas obviamente que utilizando o SolidWorks Simulation, eu consigo vir aqui e dizer, aqui globalmente, ó, sobre toda a minha estrutura, ele está fazendo uma malha usando esses tamanhos aqui. Eu posso vir no slider só e refinar aqui, por exemplo, ele vai fazer uma malha mais fina, né? Mas eu também consigo ter controles individuais, que é normalmente o que a gente vai fazer, né? Aqui eu tenho 14 peças, ó, então ele está gerando a malha dessas 14 peças. E ele vai mostrar para a gente. Quando eu uso essa abordagem que a gente está fazendo aqui, que é o elemento sólido, por exemplo, globalmente aqui, né? Exceto nessas peças de chapa, existe um ponto importante, olha só. Essa é a malha que ele gerou, né? Ela ficou um pouco mais refinada, mas eu nem sei se dá para, né, ter uma diferença muito significativa com o caso anterior, tá? Mas o que eu queria chamar a atenção? É recomendado que ao longo da espessura desse cara, a gente tenha de 2 a 3 elementos, e eu tenho só um. Então, elemento sólido para esse tipo de geometria de chapa metálica, de viga, não é recomendado. Então, esse estudo que eu estou fazendo, de forma qualitativa, tudo bem. Mas se eu quiser validar esse resultado, né, se vocês gerarem um relatório e mandarem para alguém com uma malha desse modo aqui, eles podem facilmente desqualificar a nossa simulação, porque eu não estou seguindo os requisitos mínimos de malha aqui, tá? Então, o que eu teria que fazer? O ideal é trabalhar isso aqui com malha de casca mesmo, porque para eu ter uma malha de 2 a 3 elementos aqui dentro, eu vou ter que refinar isso aqui muito. Por exemplo, vou fazer um refino bem pontual. Vou pegar aqui, aplicar controle de malha e vou refinar somente nessa face, só para a gente enxergar, tá? Mas o colega perguntou ali sobre refinos de malha, é dessa forma que eu faria. Venho no aplicar controle de malha, eu tenho um pico de tensão aqui, ó. Pega essa aresta, refina a malha dessa aresta, né? Eu tenho lá um pico de tensão nesse raio aqui, pega esse raio, refina a malha e faz o que a gente chama de convergência de malha, né? O que é convergência de malha? Tem que pegar e fazer um estudo de 3 a 4 malhas, por exemplo, né? Faço a malha mais grosseira, refino a malha de novo e comparo os resultados. Eu tenho que ter resultados que convirjam para que o meu resultado seja válido, tá? Bom, aqui, se eu quiser ter, então, de 2 a 3 elementos nessa espessura, o meu tamanho máximo do elemento tem que ser menor que minha espessura. Eu nem lembro que espessura aqui, eu acho que é 1 polegada, talvez, né? Vou colocar um elemento de tamanho 5 aqui, por exemplo, tá? Apliquei o controle, tá aqui o controle de malha, ó. Agora eu tenho que criar a malha de novo. Vou dar um criar malha e ele vai criar toda a malha e aonde eu apliquei o controle, ele vai refinar de acordo com o meu controle de malha. Vamos ver como é que vai ficar. Rafael perguntou se eu posso transformar tudo em sólido. Na prática, pode. Para fins de execução da simulação, às vezes facilita o trabalho, mas tem esse ponto que eu estou citando agora da malha. Olha só, aqui eu fiz nessa face 2 elementos, mas só nessa face, é tudo para dentro aqui não está 2 elementos, então estaria incorreto, tá? Eu teria que replicar esse mesmo tamanho para toda a profundidade dessa peça, né, e de todas as outras vigas que eu tenho aqui no meu conjunto. Então essa não é a melhor abordagem, tá? O que eu teria que fazer? Usar elemento de casca e talvez elemento de viga quando for apropriado, tá? Vou passar para esse cenário só para mostrar para vocês como é que é, tá? E diferentes formas de fazer a malha de casca, tá? Vou partir desse modelo aqui mesmo, tá? Olha só. Aqui eu tenho essa peça modelada com sólido, como a gente viu antes, né? Se eu quiser, eu vou criar um novo estudo. Ops, sem querer eu criei um dinâmico aqui. Depois vou tentar mostrar um dinâmico também. Mas vamos lá, vou criar o estático de novo, só para mostrar a abordagem das malhas, tá? Então, esse cara está com malha sólida. O que eu poderia fazer para ter uma malha de casca nele? Eu posso fazer uma conversão manual por aqui dentro, ó. Definição de casca pela seleção de face. Se eu selecionar essas faces aqui, eu estou fazendo um offset, como se fosse, né? Convertendo elas numa casca, né? Então, ele vai pegar essa face laranja, a casca que ele está criando, e deixa eu ver aqui se ele tem, qual espessura que tem esse negócio aqui. Deixa eu chutar um valor aqui. Deixa eu só inverter o lado aqui. Acho que não é isso. É 3/4, 9,35. Acho que é isso mesmo, né? É, isso aí. Tá, é isso aí.
Então, ó, eu defino aqui a espessura da minha casca, tá? E aqui, bem importante, eu defino o lado, tá? O padrão dele é médio, então ele bota para os dois lados. Esse cara aqui é para fora, então eu estou representando como se fosse a espessura para fora, tá incorreto. E esse terceiro é o para dentro. Então, o que vai acontecer? Esse cara agora não é mais um sólido, ele é uma casca, tá? Se eu gerar a malha, vai ser uma malha de casca. Então, esse cara aqui, uma chapa já é direto. Esse cara aqui, ele virou uma chapa convertida manualmente. Esse cara aqui eu vou fazer uma outra opção, que é gerar uma superfície. Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha geometria sólida e eu vou lá nos recursos de superfície do SolidWorks, como por exemplo, superfície média, e vou pedir para ele extrair todas as faces, ó, e gerar uma superfície média. Então aqui eu tenho o meu corpo sólido e aqui eu tenho um corpo de superfície, ó. Esse corpo de superfície eu vou simular. Se eu voltar lá na minha simulação, o que vai acontecer? Para essa peça, eu tenho a peça sólida dela. Para esse cara aqui agora, ó, eu tenho a peça sólida e eu tenho a peça de superfície, né? Nota que as duas ficam disponíveis aqui. Eu posso só pegar o sólido aqui e excluir da minha análise e eu fico só com a superfície. Então ele automaticamente já vai gerar uma malha de casca desse cara, tá? Só que aqui eu tenho que, nesse método, definir a espessura também. Venho aqui e defino. Essa espessura aqui é 12,7. Beleza, defini a espessura. Tem que fazer a mesma coisa para essa outra aqui que está também definida ali, né? Exclui esse sólido, né? E aplica a malha, a espessura para esse cara aqui, tá? 12,7, uma polegada esse cara aqui. Beleza. Qual outro método que eu tenho para fazer? Para peças que tem dobra, tipo esse cara aqui, se você não modelou com chapa, você pode converter ele em chapa também, né? E aí dentro dos recursos de chapa aqui do SolidWorks, eu tenho converter em chapa metálica, quem seleciona uma face plana e ele automaticamente pode primeiro reconhecer a espessura, né, e coletar as dobras, ó, e converter isso aqui numa chapa. Então, automaticamente, isso aqui agora é uma chapa metálica, né? E se isso eu for levar lá para minha simulação, né, aqui vai dar erros de montagem, de posicionamento, etc. Isso aí não me interessa, né, para simulação. Se eu pegar aqui na nossa análise, ó, esse cara agora, né, atualizando, ó, esse cara aqui agora, peraí, peraí que ele não se atualizou. Será que pegou o cara certo? Converteu, tá aqui. Perdeu aqui. Tá aqui, ó. Tá meio bugado a área gráfica aqui, tá vendo? Ó? Mas eventualmente aparece, ó. Tá vendo a casca lá? Então ele já converteu isso automaticamente também, tá? Então foi só um bugzinho gráfico ali. Quando eu passo o mouse, ele tá se perdendo, ó, tá? Mas tá convertido em casca. Então são várias formas que a gente tem de fazer isso. Uma vez que eu converti em casca, que eu poderia fazer para esse cara aqui também, que também tem uma dobra, né? Posso usar aquele mesmo conceito de converter. Eu tenho um modelo mais otimizado para fazer a simulação usando elementos de casca, tá? Aqui eu tenho um projeto que é relativamente pequeno, tá? Mas eu posso ter projetos maiores e aí isso faz bastante diferença, tá bom? Usar elementos de casca é a melhor abordagem. Vamos ver se ele se atualizou aqui. Aqui eu tô só afim, né, com interesse de mostrar a malha mesmo, tá? Sem focar em outras coisas. Aqui ele tá... É legal fazer isso antes, né, de criar o estudo, porque ele tá meio bugando aqui minha... Tá ficando como sólido ali, mas é porque eu acho que ele tá bugando na relação com os estudos que estão criados aqui. Mas acho que é só uma questão gráfica aqui, ó. Ele tá reconhecendo esse cara como chapa, tá vendo? E esse cara também como chapa, ó. Ficou só essa peça aqui como sólida ainda, tá? Só para eu mostrar rapidamente, ó, se eu pegar, nota que ele tá mostrando outro estudo aqui por trás, né? Acho que ele tá bugando na área gráfica aqui, tá? Vou deletar esses outros estudos aqui só para mostrar para vocês a malha, que é o foco aqui, e já vou passar para o outro ponto aqui que eu comentei. Ó, agora ficou correto aqui, né? Perdeu essa bagunça, né? Se eu gero a minha malha agora, olha só. Tem os mesmos controles de malha aqui, né? Tem chapa que eu não defini a espessura aqui, né? Acho que foi esse cara, esses dois aqui, né? Acho que defini no estudo anterior, não defini nesse, né? Então ele não deixa fazer a malha ali. Agora vai.
Nota que eu posso criar a malha, independente de ter condições de contorno, de ter material, etc, né? Estou criando a malha. Posso fazer, primeiramente, só a minha malha, tá? Isso não interfere nesses outros pontos aqui. E aí ele vai, primeiramente, processando, né? Aquelas chapas ele vai convertendo lá numa superfície média e vai gerando, e por fim, então, ele vai mostrar a nossa malha, que do ponto de vista do tamanho vai ficar muito mais otimizada, né, nos meus projetos de simulação, né? Olha só, aqui eu tenho casca agora, aqui eu tenho casca, aqui eu tenho casca, aqui eu sigo com sólido, né? Não dá para ver direito, mas eu tenho sólido aqui, né? Se eu ocultar esse cara aqui e mostrar a minha malha aqui de novo, nós temos a malha sólida nesse componente, foi o único que eu não alterei, né? E posso fazer, né, aqui casca, aqui sólido, posso também, não há problema nenhum, tá? Inclusive, para algumas definições de cordão de solda, tem que aplicar em casca, tá? Eu não consigo aplicar cordão de solda em sólido com sólido, tá bom? É... Acho que o Felipe perguntou um pouco sobre convergência, acho que eu falei, né? Possibilidade de simular união, por exemplo, rolamento em vez do pino, onde a parte interna do rolamento. Pois eu vejo essa questão, ficou curta aqui. Deixar a peça sólida ou casca tem diferença? Acho que eu falei sobre, né? Beleza, acho que eu respondi umas perguntas aqui principais desse ponto até agora, né? O Felipe perguntou se eu consigo aplicar a carga em um elemento ou nó específico, tá? No simulation, não, tá? Eu não consigo aplicar só num elemento de malha. Só em face. Eu posso, daqui a pouco, dividir uma face e forçar com que ele crie uma malha ali, né, e combinar que tenha só um elemento de malha e ao mesmo tempo aplicar uma carga, mas não é fazer no elemento propriamente dito ou no nó, tá? É importante analisar o razão de aspecto de malha, sim, né? Dentro de resultados aqui de qualidade de malha, tá? Existem diferentes critérios aqui assim para avaliar a malha, tá? Não vou entrar muito nesse mérito porque, né, demandaria bastante tempo aqui, né? O Caio perguntou sobre isso, mas existem vários critérios de malha e valeria uma sessão só para a gente falar sobre avaliação de malha, tá? Mas razão de aspecto é um dos pontos que ele citou, que é proporção, por exemplo, é um parâmetro bem interessante para a gente avaliar a malha, né? O que é uma razão de aspecto? Tem um elemento, né, que ele tem, tipo esse triângulo aqui, né? Ele tem essas medidas, né? A razão entre o tamanho desse cara, com esse cara, com esse cara. Ele não pode ser muito desproporcional. Quanto mais torcido, pior essa razão de aspecto, maior essa razão de aspecto, mais facilmente a gente pode ter resultados incorretos naquele elemento de malha, tá? Essa é basicamente a questão, tá? E se um ou mais elementos forem de outro material? Para aplicar diferentes materiais, aqui, cada uma dessas peças aqui eu posso ter como diferente material, tá? Essa é a diferença de fazer isso tudo uma montagem ou fazer isso tudo como se fosse uma peça combinada, digamos assim, tá? Então, se esse cara aqui eu tenho um outro material, ou se num pedaço, metade dele é de um material e de outro material, é só dividir esse corpus e cada um deles selecionar o seu respectivo material aqui, tá? Beleza. Vou pegar aqui esse mesmo projeto aqui resolvido numa outra seção do SolidWorks para trazer alguns conceitos adicionais aqui para vocês, tá? Nesse cara aqui, eu basicamente fiz essa simulação usando o elemento de casca, tá? Então aqui eu tenho o elemento de casca e aí eu fiz, né, de forma simplificada, acho que o mesmo conceito que eu mostrei anteriormente, mas o que eu queria mostrar aqui para vocês essencialmente, tá? Falar um pouquinho sobre a pergunta que um colega fez aqui da parte do... Eu coloquei um parafuso naquele caso anterior, desculpa, um pino aqui antes, né? Esse cara eu deixei livre, né? Naquele estudo lá eu coloquei um pino. Qual que é a diferença de colocar um parafuso? Quando eu coloco um parafuso, que acho que é esse estudo aqui que eu fiz, eu tenho que fazer uma condição adicional, né? Por padrão, ó, essa peça e essa peça estão encostando, então elas estão naquela interação aqui, ó, interação global chamada de unida, tá? Quando eu coloco um parafuso e para esse cara fazer força nesse cara aqui, né, que é a pré-carga que o parafuso vai fazer, e essas peças interagirem aqui, sempre que eu for colocar um parafuso, a conexão entre as peças não pode ser unida, elas têm que ser contato. O que eu faço? Eu venho aqui nas interações, nas conexões de interação local, por exemplo, e em vez de dizer que aquilo é unido, que é o padrão lá,
eu vou dizer que existe um contato, ou seja, que essa peça, por exemplo, né, interage com essa peça, esse contato aqui. Para que, quando essa pretensão desse parafuso tender a forçar essa peça para baixo, ela entenda que existe essa outra peça, tá? É isso que vai estar acontecendo. Certo? Então tem que fazer aqui, tem que fazer embaixo e do outro lado. Nesse exemplo eu fiz isso, ó. Eu coloquei aqui uma pré-carga de parafuso, né? E essas interações, tá? E o parafuso está aqui também, né? Foi colocado um parafuso, né? E dentro desse parafuso é a aresta em cima, a aresta de baixo, para a cabeça do parafuso e a porca, né? E eu defini aqui embaixo qual que é o pré-torque desse meu, a pré-carga, né? O torque do meu parafuso. E aí quando eu for lá nos resultados, além de ver, né, as tensões globais aqui do meu projeto, existe uma pré-carga, né, uma tensão gerada no meu projeto só em função dessa pré-carga do parafuso. Tá bom? Beleza. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode ter de questões aqui. Não sei se tem mais alguma questão que eu deixei de perguntar. Se daqui a pouco eu não respondi alguma que alguém mandou aqui no meio do caminho, pode falar aqui novamente, tá? Um colega perguntou em algum momento sobre o SolidWorks Professional, tá? Não sei exatamente o que era, mas esse módulo que a gente está vendo parte do SolidWorks Premium, tá? Então, não tem SolidWorks Professional, perdão, não tem essa parte de simulação. Só tem o módulo Express, que é bastante limitado, tá? O colega perguntou aqui sobre quando faço o contato do parafuso, costumo remover o global e insiro por peça. É desnecessário? Sim, na verdade tem uma hierarquia, tá, Rafael? Aqui, ó, por exemplo, o contato, a interação, né, mudou, né? Antigamente isso aqui chamava contato, né? E aí era contato global, contato local e contato de componente, né? Agora é interação, tá? A interação global, ela é o mais baixo nível. Se eu tiver uma interação global entre essas duas peças unida, beleza, tá valendo ela. Se eu pegar uma interação de componente, pegar essa peça e dizer que é contato, vai sobrescrever o local, tá? Se eu, por acaso, vir agora e colocar uma interação local dizendo de volta que é unido ou que é livre, por exemplo, essa face aqui com essa face aqui, o local sobrescreve de componente, né, que sobrescreveu o global. Tá? Então, o local sobrescreve o anterior. Então, não precisa remover. Tá? Essa é a resposta para a pergunta ali do Rafael. Beleza. Aqui agora, então, mostrei um pouquinho sobre os tipos de elemento de malha, para casca e sólido. Falei sobre chapa metálica, sobre superfície. Falei sobre o contato, conector, pino, parafuso, solda, de certa forma, globalmente, né? Falei um pouquinho sobre as condições de contorno, formas de aplicar. E aí eu queria induzir vocês a um outro conceito, que é a parte de dinâmica também, né? Que eu trouxe como um ponto também para essa nossa sessão, tá? O que a estática pressupõe? Tá? O que a gente avaliou aqui, por exemplo, pegar esse cara aqui que está com o resultado atualizado aqui, né? Aqui a gente colocou uma carga de 1 tonelada naquela face em destaque ali, né? Nessa face, tirar o resultado deformado aqui, ó. Nessa face aqui a gente botou uma carga distribuída por item. Na verdade ficou o contrário. Nesse meu modelo aqui está por item. Então ele está 1.000 quilos aqui, 1.000 quilos aqui. Então tem 2 toneladas aqui sendo aplicadas, né? Aí, o que a carga estática pressupõe? Que eu apliquei lentamente essa carga, né? Ou seja, a forma que eu estou aplicando a carga não interfere no meu resultado da minha estrutura, na resposta da estrutura, perdão. Tá? O que uma carga dinâmica faz? Né? Eu posso ter várias dinâmicas aqui. Se eu pegar, vamos dizer que tem uma caçamba em cima desse cara aqui, um reservatório, e eu carregar um produto ali dentro rapidamente, ou em cima dessa caçamba caiu uma pedra, por exemplo, uma rocha gigante, ou eu estou com uma escavadeira e eu coloquei um material rapidamente, como se fosse uma queda de um material em cima dessa caçamba, por exemplo. Isso vai gerar com que eu faça um carregamento rápido, né? Um impacto, digamos assim, né? Isso é um tipo de carregamento dinâmico. E como é que a gente representa esse tipo de carregamento aqui? Tá? É uma análise que a gente chama de dinâmica modal, que é esse primeiro método que eu estou vendo aqui. Tá? Nesse modelo aqui, eu justamente quis trazer um exemplo para vocês para mostrar o que dá para, como é que funciona e o que tem aqui nessa dinâmica modal. Tá? Bom, primeiramente, eu fiz da minha análise estática, tá?
E a base para a minha análise dinâmica, seja ela modal ou qualquer outra que tem aqui também, é a análise que a gente chama de frequência natural. Tá? O que é uma análise de frequência natural? Basicamente toda peça, quando ela for excitada, né, quando tiver um carregamento que vai gerar alguma resposta dela, ela tem uma frequência natural de oscilação. Né? E aí existe um tipo de estudo que é justamente extrair essas frequências. Pensa lá num rotor de uma bomba, bem clássico, né? Eu tenho lá a frequência natural desse rotor, a frequência que ele gira. Essa frequência, se ela for igual ou próxima a uma frequência de rotação desse cara, desse motor, ou dessa bomba, por exemplo, vai gerar problemas que a gente chama de ressonância, né? Que vão amplificar, ela vai começar a balançar até que vai falhar todo o meu projeto, né? Então, a análise de frequência serve só para extrair esse valor de frequência. Como é que eu faço isso aqui? A análise de frequência é muito simples, né? Vou pegar aqui e fazer um novo estudo de frequência que está dentro do Simulation Professional, tá? E aqui um detalhe legal que eu posso fazer quando eu já configurei alguma análise, eu posso combinar, reutilizar as condições de contorno. Olha só, eu tenho aqui o meu estudo de estático, né? Onde eu apliquei as peças, as espessuras, qual era o material, eu pego essa pasta, peças, arrasto e solto em cima da frequência lá, ele vai copiar todas essas informações para lá. Vou copiar aqui também a fixação, pegar o meu fixo e vou arrastar para lá. E aí eu não precisei refazer isso aqui na minha análise de frequência natural, tá? A análise de frequência, ela até não precisaria ter nem fixação, né? Frequência é algo implícito do modelo, tá? Beleza. Vou fazer agora o resolver, né? Eu digo aqui quantas frequências eu quero mostrar, vou colocar um valor de 10 aqui, né? Mas existem critérios para isso, já vou falar também sobre como que é isso. E vou botar a rodar minha análise. Acho que vai rodar rapidinho aqui, porque é um modelo relativamente pequeno. Acho que ele criou malha, agora está rodando aqui, né? Ó, tá aqui o solver dele. Cada eu coloquei ele para rodar, que a gente chama de 10 modos de vibrar, né? São 10 diferentes direções que eu estou avaliando, né? Como é a frequência natural desse cara, né? Será que eu esqueci de colocar alguma condição de contorno aqui, algum material, alguma coisa? Peguei aqui. Deixa eu pegar esse resolvido aqui, só para não me perder no que eu fiz aqui, mas teoricamente foi só isso, ó, peças e tal. Ah, ele deu uma bugada aqui no meu frequência. O que que houve? Mexi nos arquivos aqui no tipo da geometria, né, para sólido, casca, viga, acho que eu buguei ele aqui. Mas deixa eu contextualizar a dinâmica direto, que era o ponto a partir da frequência, e aí eu acho que eu consigo, depois faço a frequência que for aplicado, tá? Mas olha só, na verdade, na análise dinâmica, a gente já precisa resolver a frequência. Então, ele resolveu por trás dos panos aqui a análise de frequência, tá? Então, por exemplo, esse frequências ressonantes aqui, nesse meu estudo dinâmico que está resolvido, já é o meu resultado da frequência também, tá? Para análise dinâmica, eu quis fazer o seguinte conceito aqui, tá? Eu coloquei aquela mesma carga de novo, só que em vez de colocar esse carregamento lento, como eu comentei, eu vou colocar como se fosse uma carga de impacto, ou seja, eu vou variar essa carga no tempo. Vou colocar um período de tempo pequeno, apliquei a carga e removi, como se tivesse caído a minha carga ali em cima, né, um carregamento, e eu quero ver como é que a minha estrutura vai se comportar em função disso, tá? Aqui eu tenho as frequências, ó, tá vendo? A parte de 61 até na 20, 370 Hz, tá? O que é isso? Ó? Vou pegar aqui e vou fazer um
um gráfico de frequência, tá? É a mesma coisa que eu mostraria na análise de frequência só, tá? Mas como ele deu bugzinho ali, deixa eu pegar da análise resolvida aqui da dinâmica, que vocês vão entender o que que é. Forma modal 1, que é a frequência de 61. Olha só. Essa frequência está dizendo o seguinte, ó, se alguma carga foi aplicada nessa direção que ele está animando aqui, né, fazendo esse balançar vertical, a frequência dessa estrutura nessa direção é 60 Hz. Então, o que eu comentei antes, né? Se eu, por exemplo, aplicar alguma carga nessa direção, que é justamente essa que eu estou falando de impacto, e for a 61 Hz, né, eu posso ter um problema de ressonância. É isso que eu queria evidenciar, tá? E quanto que é 61 Hz no tempo, né? A gente pode pegar aqui, por exemplo, ó, vamos pegar uma calculadora aqui, né? 61, né? É a frequência. O período é 1 sobre 61. Então, essa é o tempo da aplicação da minha carga, meu período, né? Então, é 0,01 segundos o tempo de aplicação dessa carga. Se eu aplicar uma carga nesse intervalo de tempo, eu devo ter problema. Como é que eu vou certificar que isso é verdade ou não? Fiz isso para vocês aqui, ó. Nesse estudo, eu apliquei uma carga variando no tempo. Ó. Eu vim aqui na força, a mesma coisa que eu fiz antes, só que agora eu tenho variação no tempo. Ó. Eu venho aqui e eu apliquei uma carga de impacto. Ó. No tempo 0 não tinha carga, no tempo 0,05 eu apliquei a carga de total, né? 1 é 100%, e depois eu removi a carga. Tá? E aí, só que eu apliquei não em 0,01, eu apliquei em 0,05. Não é na frequência, é mais lento que na minha frequência na prática, né? Aí, se eu olhar lá a minha resposta final, ó, a minha tensão do meu estudo, a tensão máxima que eu tive aqui na execução dessa análise dinâmica foi nesse caso aqui, acho que ele demora um pouquinho para carregar, porque no dinâmico ele rodou mais de mil incrementos aqui, né? Porque eu tenho que pegar cada passinho de tempo aqui, na verdade, né? Ele roda uma análise por trás aqui e eu tenho todos esses resultados salvos. Então ele fica pesado mais a parte de consultar os resultados para mostrar aqui para gente, tá? Do que efetivamente até rodar. Mas ele rodou mais de 1000 simulações e aí eu consigo ver qual que é a minha tensão máxima. Se eu não me engano, ela vai dar na casa dos 30 megapascal que deu na mesma análise estática. Ou seja, eu confirmo aqui que aplicar ele lentamente ou fora de uma frequência natural aqui dessa peça, não vai gerar nenhum problema dinâmico, ou seja, não amplificou os efeitos da minha estrutura. Tá? Vou deixar ele calcular aqui agora. Nesse outro dinâmico que eu vou mostrar na sequência, eu já fiz o contrário, eu apliquei uma carga justamente naquele período de 0,01. E aí, se eu olhar lá um gráfico de resposta que eu vou mostrar em seguida para vocês, a gente vai ver que ele aumentou, ele amplificou as tensões do meu modelo. A minha tensão máxima quase dobrou. E esse é o esperado quando a gente encontra uma análise de frequência. Desculpa, uma análise dinâmica, né? Para entender o problema dinâmico. Então, a análise de frequência é para eu entender qual é a frequência natural da minha estrutura e o dinâmico para quantificar o problema, digamos assim. Tá, beleza? Apliquei essa mesma carga agora, só que bem numa frequência natural da minha peça. O que aconteceu? Amplificou os efeitos de tensão. Quanto amplificou? Isso a dinâmica vai trazer para a gente, tá? Vou deixar ele calculando aqui, e enquanto ele está calculando, em seguida eu volto aqui para mostrar outro, volto para a gente possa processar ele. Enquanto isso, eu vou mostrando um outro exemplo que acho que vocês perguntaram de certa forma em algum momento aqui e eu acabei passando por cima, tá? Eu não sei se vocês estão fazendo algum questionamento, mas ficou alguns minutos aqui sem nenhuma pergunta agora. Não sei se daqui a pouco travou o meu ambiente aqui ou se vocês não perguntaram mais. A última questão que eu tenho aqui foi do Rafael. Não sei se vocês quiserem só colocar algum ponto qualquer ali, só para ver se está funcionando aqui ou se falhou, tá? Mas se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Bom, tá, o Christian comentou aqui, acho que o pessoal... Beleza, perfeito. Obrigado, pessoal. Sei que tinha falhado aqui. Fiquem à vontade para fazer questionamentos, tá? Beleza. Vou abrir aqui um outro modelo, tá? De uma estrutura de um chassi também, por exemplo, tá? Para mostrar uma outra abordagem aqui agora, né? Aqui eu tenho uma estrutura de um chassi mais para um implemento daqui a pouco rodoviário, algo desse tipo, né? E aí, nesse modelamento aqui, foi utilizado agora esse tipo de geometria aqui para modelar, né? Que vocês conhecem também, né? Que é o usuário de SolidWorks já deve ter feito, que é a parte de soldagem, tá? O que muda quando a gente faz soldagem, tá?
Na prática, facilita mais ainda, porque a malha de viga, né, o cálculo de viga, ele é diferenciado e é mais eficiente do ponto de vista de tempo computacional, tá? Então, eu tenho aqui a minha peça com 30 corpos, né? E eu vou pegar e vou criar uma nova análise. Fazer a mesma análise estática que a gente estava usando, só para mostrar o conceito rapidamente para vocês. O que vai mudar? Vai surgir essas esferinhas aqui, tá? O que são essas esferas aqui, tá? São basicamente o que a gente chama de junta, né? Então, por exemplo, aqui, onde eu tenho essa bolinha amarela aqui, né, essa cor mais escura, eu tenho o que a gente chama de uma junta desconectada, tá? E onde eu tenho uma esferinha magenta, eu tenho uma junta conectada, tá? Teoricamente, aonde as peças estão se encostando, ele deveria conectar isso aqui automático. Mas às vezes eu tenho espaçamento de solda, alguma coisa assim, por exemplo, eu posso conectar isso manualmente. Como é que eu faço? Eu só clico na bolinha, seleciono o componente respectivo. Deixa eu ver se eu... Ah, tem alguns componentes aqui que não estão como viga. Deixa eu ver o que aconteceu com esse cara aqui, ó. Teoricamente, era para estar tudo modelado como viga aqui, tá? Mas tem alguns componentes, ó, que não estão como viga e aí ele não entendeu esses caras aqui como, por isso ficou tudo amarelinho, tá? Mas eu posso pegar um corpo qualquer, também é isso, ó. Se eu modelei como soldagem, ele já entende como viga. Se não, eu também consigo fazer isso manualmente, tá? Lembrei o que aconteceu, né? Eu peguei essas peças e isso aqui era uma viga única, e aí eu dividi, eu cortei ela, fiz manualmente esse processo. Aí ele perde esse vínculo automático do recurso de soldagem do SolidWorks, tá? Mas basicamente na simulação eu pego esses corpos aqui agora, que tem característica de viga, né? Isso é importante, ou seja, tem um perfil, né? Um perfil de uma viga clássica, e eu digo aqui, ó, que eu quero tratar esse cara como uma viga. Ele automaticamente vai converter esse cara nesse tipo de geometria. Atualizou ali a minha conexão, né? Ele só, a união desses dois está ficando desconectada, né? E é isso que eu vou fazer agora. Botão direito, eu conecto os dois, ó, tá vendo? Seleciono esse carinha, conecto os dois e beleza. Fiz uma união toda entre todos esses componentes na prática, tá? E agora é basicamente aplicar as condições de contorno, né? Quais são as condições de contorno? Fixação, tá? Nesse modelo, eu coloquei umas facezinhas como se fosse uma chapa aqui, que é onde está sendo o apoio, né? Com o eixo do meu veículo, enfim, né? Então, eu vou fixar esses caras e vou fixar essa face aqui. Então, tem algumas chapas que lá na árvore estavam aqui no início, né? Que são os modelamentos de chapa aqui da minha geometria. O resto é tudo vigo. E agora vou aplicar aqui o meu conceito de carregamento. Pode ser uma força, pode ser uma massa, de novo, enfim, né? Como eu comentei antes, né? A diferença é que quando eu vou aplicar qualquer condição de contorno num elemento de viga, eu não posso selecionar fácil, ó, ele vai dar erro, ele vai dizer que não pode, tá? Na viga, eu tenho que aplicar no elemento todo. Eu pego o filtro do elemento da viga e seleciono o elemento da viga inteira. E aí eu tenho que dar uma direção. Pega um plano, uma face, uma aresta e diz qual é a direção que tu quer aplicar em relação àquele plano. Então eu vou aplicar, por exemplo, aqui, nessa direção para baixo, em métrico, sei lá, 20 toneladas, tá? E aí eu vou aplicar esse carregamento distribuído nessas vigas. E aqui basicamente está pronto, porque viga não tem contato daí, tá? Porque entre vigas é a própria junta, que é dentro desse unir grupo aqui, né? Dá um executar, obviamente tem que colocar o material da peça, né? Isso a gente esqueceu, mas é importante, né? Vou aplicar lá o mesmo 1020 que eu estava usando antes, né? Vou rodar minha análise, e aí, o que eu fiz aqui? O negócio está me trapaceando aqui, né? Defina interações unidas entre vigas sólidas e casas. Teoricamente, o global deveria pegar aqui, né? Mas ele está dizendo que eu tenho que definir uma interação entre esses caras aqui, tá? Vou colocar manualmente aqui, tá? Mas teoricamente já deveria pegar automático a própria união global, que esse estudo que está aqui foi feito isso, tá? Mas olha só, unido, pega a viga, essas duas vigas com essa chapa aqui. Beleza, ó, essa é uma união. E agora eu vou pegar com esses outros caras aqui, tá? Então, vou pegar, por exemplo, essas vigas com essa chapa. Aqui eu vou ter que ocultar esse corpo aqui, né? Deixa eu só ver como é que eu posso ocultar ele mais facilmente aqui.
Qual que é ele aqui agora? Eu acho que é desse dividir aqui, né? Esse cara aqui e esse outro cara aqui. Para eu poder pegar essas facezinhas aqui de cima, né? Esse cara, opa, esse e esse e este. Vamos ver se ele vai aceitar aqui agora. Enquanto o outro está carregando lá, voltando para cá, né? Só para mostrar que, de fato, a tensão máxima que deu nesse estudo aqui, apesar da forma deformada, né? Tá ampliado aqui 90 vezes, 1000 vezes, sei lá, tá dando 35, tá vendo? Então tá a mesma magnitude de tensões, né? Então eu fiz o carregamento dinâmico, variei no tempo com forma de impacto e deu a mesma tensão, ou seja, não estava numa frequência natural, tá? Se eu pegar e gerar agora um outro estudo, que eu fiz a mesma coisa, só que eu coloquei a carga num tempo inferior, ó, tá? Coloquei a carga, em vez de 0,05, eu apliquei ela em 0,01, que é exatamente o tempo que a gente entende que tem uma frequência natural lá dos 60 Hz, tá? O que vai acontecer? No meu resultado de tensão, se eu vou carregar esse cara aqui, vamos ver se ele vai demorar, acho que não. Aqui eu otimizei ele um pouco mais, né? Mas o meu valor de tensão deve mudar, que eu vou conseguir enxergar isso num outro resultado que eu fiz, que é o seguinte, né? Deixa eu ver se que tá o gráfico aqui, que tá bugado, né? Deixa eu pegar esse cara aqui, ó. Eu criei um gráfico que a gente chama de resposta no tempo, tá? Eu peguei justamente esse pontinho aqui, que eu tinha a minha tensão máxima lá do meu modelo, né? Não é que a tensão é 1, tá? A tensão é 1 porque eu estou no tempo 0,1 segundo, mas que é o tempo final da minha simulação, né? O meu cara, a minha tensão maior é lá no tempo 0,01, né? Então, por isso que ele está com a tensão, não é a tensão máxima aqui, né? Eu gerei um gráfico que mostrou o seguinte, é como se eu tivesse colocado um sensor ali onde eu tinha aquele pico de tensão máxima, e eu estou pedindo para ele mostrar qual é a distribuição de tensão ao longo do tempo, né? E a gente vai conseguir ver se aumentou ou não, e se ele, em relação a esse impacto, se ele está amortecendo ou se está ampliando os efeitos dessa tensão ao longo do comportamento dinâmico. Que é aqui, ó, né? Esse gráfico aqui está mostrando a tensão nesse pontinho aqui. Então, nota, ó, de 30 e poucos que estava lá, ela foi para 50. Então, ela ampliou os efeitos. Porém, depois que eu apliquei a carga e removi, ela está amortecendo, né? Ou seja, não está entrando em ressonância efetivamente. Ela só está ampliando os efeitos, que é algo comum, né? Que provavelmente, se você desenvolve algum equipamento que tem algum comportamento dinâmico, já utilizou muitas vezes o que a gente usa, que é um fator de esqueci a palavra, né? Mas um fator que representa como se fosse um comportamento dinâmico, ou seja, um fator que amplia a minha carga. Se em vez de eu aplicar a carga 1, ele aplica 1,5, ou seja, eu estou como se estivesse considerando tivesse um efeito de impacto nessa carregamento, tá? É uma forma de fazer uma análise dinâmica transformada ela de uma forma simplificada como uma análise estática, tá? Então, aqui é só para mostrar que ele de fato, quando eu tenho um carregamento aplicado bem numa frequência natural, ele pode ampliar os efeitos, né? Se eu voltar para esse cara aqui e pegar ele no tempo da carga máxima, a gente vai ver aqui mesmo que ele aumentou essa tensão, né? Então eu tenho nesse caso 100 resultados. Vou dizer para ele pegar o meu resultado máximo e vou dizer para ele mostrar qual que é a minha tensão máxima, ó. Tá mostrando que é aqui, né? Só que no tempo 0,1 segundo, que está aqui nessa barrezinha, né? Se eu voltar lá para o tempo 0,01, a gente vai ver que a carga tá maior, o efeito está maior. Tá? Enquanto ele vai carregando aqui, deixa eu ver se rodou outro caso lá. Tá? Rodou o meu caso das vigas. Né? Cuidado que eu tenho que ter aqui nas vigas é o seguinte, tá? O resultado de tensão para vigas e para chapas e sólidos é diferente. Então aqui ele está mostrando só a tensão nas chapas, tá? E se eu quiser ver a tensão na viga, eu tenho que criar um resultado específico, ó. Plotagem de tensão. E aí eu marco aqui, em vez de usar sólido e casca, eu posso marcar para ele usar vigas. E aí eu vou enxergar a viga. Se eu quiser renderizar, eu consigo enxergar a viga bonitinha ali, né? Então, ó, aqui eu estou vendo a viga, né? Ele não mostrou daquela viga do meio porque ela estava oculta, tá? Quando está oculta, ele não mostra. Então, tem que exibir ela de volta aqui que eu tinha ocultado, né? Consigo enxergar, ó, a tensão na viga, né?
E aí, beleza, o resultado ali, 40, 50 megapascal, né? Posso ver o deslocamento ele vai mostrar todo mundo, qual que é a flecha, tá? Enfim, aqui eu tenho uma outra forma de simular também. Se eu pegar fator de segurança, eu consigo enxergar todas as peças juntos, né? As chapas e as vigas, né? E aí estou vendo que o meu fator de segurança desse projeto, sei lá, na casa de 8, né? Ou seja, em vez de 20 toneladas, né, eu posso aplicar, sei lá, 8 vezes mais que eu vou estar dentro do regime elástico do meu material ainda, né? Obviamente que o teu projeto vai ter um fator de segurança, então você deve levar em consideração. Se meu projeto tem um fator de segurança máximo de 2, então, né, aqui eu divido esse cara por 2. Então, em vez de 8, é na casa de 4 meu fator de segurança. Em vez de 20, eu posso aplicar talvez 80, e aí eu vou estar dentro do meu regime elástico do meu material, usando elemento de viga, né? Que do ponto de vista de simulação, ó, se eu pegar aqui a mensagem do solver, tá? O tempo de solução mesmo foi 2 segundos. Ele demora às vezes mais para começar e para mostrar o resultado, para conectar todas as peças e tal, né? Ele demora mais para isso, mas o tempo de solução efetivo foi 2 segundos, né? E se eu pegar só esse meu caso anterior aqui, por exemplo, que está carregando, eu acho, deixar ele carregar, provavelmente o estático ele deve ter dado 1 minuto ou perto de 1 minuto, né? Se eu fosse fazer usando o casca esse cara aqui, eu também estaria num tempo de, sei lá, de 1 minuto, parece pouco, né? Mas proporcionalmente posso estar 10, 20, 100 vezes maior o tempo computacional, tá? Ó, mostrou aqui, ó, 49 a minha tensão, tá vendo? Então, comparativo do dinâmico, do estático, do dinâmico com um tempo e dinâmico com outro tempo aqui, tá? Então, não sei se ficou entendido para vocês qual é o conceito e a abordagem, mas esse era o propósito dessa análise aqui, tá? Tudo isso aqui, Matheus, é dentro do regime elástico do material, tá? Sempre que a gente estiver fazendo uma análise que eu estou considerando apenas o módulo elástico e o coeficiente de posição, eu estou no regime elástico do material. Se eu quiser fazer uma análise no regime plástico do material, eu tenho que fazer uma análise não linear, e aí dentro das não linearidades eu tenho que ir lá no meu material e colocar a curva de plasticidade dele, tá? E aí o que vai mudar? Que na prática, quando eu exceder o limite de escoamento, eu consigo ter resultados precisos da tensão, da deformação, né, dessa peça deformando. Pensando em projeto onde a gente normalmente está querendo trabalhar com segurança ali, né, não estou querendo conformar essa chapa, essa peça, né, estou querendo de fato fazer um projeto, a análise linear atende super bem. Tudo bem? Beleza, é o que eu tinha proposto para esse exemplo aqui agora, tá? E aí, olhando naquele material, eu tinha trazido esse cara aqui para falar de sólido, casca e contato, que é o que eu falei, de estática, modal dinâmica. Nesse exemplo, eu falei de viga. E eu queria, só para finalizar aqui, né, trazer outros pontos bem simples, que se daqui a pouco são aplicáveis aí para vocês, né? Se algum de vocês é, de fato, do ramo de implemento rodoviário, né? Eu sei que vocês têm algumas normativas. Eu queria chamar a atenção para o seguinte, né? Por exemplo, tem uma resolução lá do CONTRAN que fala desses suportes aqui para impacto lateral do veículo. Da mesma forma, tem para o para-choque, né? E aí, existem, dentro dessa normativa, né, a geometria lá tem que suportar uma determinada carga e tudo mais, né? Provavelmente, né, na grande maioria dos casos, para quem não tem simulação, vai lá, faz um protótipo, né, faz o experimento, testa e vê se ele atende à expectativa, né? Qual que é a questão? Muitas dessas normativas hoje, elas já aceitam a simulação numérica como validação, tá? E essa aqui é uma simulação bem simples da gente fazer, né? Então, por exemplo, eu tenho uma geometria, eu tenho que aplicar uma carga, eu tenho que ter um deslocamento máximo de x. Como é que é isso? É uma análise estática simples, né? Se eu pegar aqui o meu modelo, dentro desse SolidWorks aqui eu tenho o arquivo modelado. Ó. Esse aqui é o suporte lateral. É uma ideia, obviamente, de conceito desse suporte para impacto lateral. O que a gente faz aqui? Né? É uma construção de chapas, etc. Aqui, né? Vem lá, eu vou colocar, né, isso aqui é uma peça sólida, talvez, isso aqui é uma chapa dobrada, esse cara é um outro perfil, enfim, né? Não vou entrar no mérito desse projeto, não sou especialista disso, né? E vocês com certeza são, então vocês sabem o que melhor se aplica, mas do ponto de vista de simulação é muito simples, né? Eu venho aqui, vou definir a fixação, por exemplo, onde são os pontos de fixação desse suporte lá na minha carroceria, por exemplo, né? Venho ali, coloco esses pontos, aqui eu aplico a carga, né? Eu posso
desenhar aqueles pontos ali de aplicação de carga, tá? Defino lá o valor, 5 kN, 500 newtons, né? 5.000 newtons, perdão. E aí eu tenho os resultados, né? E essencialmente o que a norma está pedindo ali é resultado de deslocamento, tá? Então, por exemplo, aqui, nessa condição, está dando um deslocamento de 0,2 aqui, né? 0,2, isso mesmo. Então, pô, esse projeto aqui está imensamente seguro, tá? Imensamente seguro, né? Mas aí eu posso modificar isso. Ah, vamos supor que daqui a pouco eu não tenha essa parte central aqui. E esse é um dos legais aqui do próprio simulation também, né? Vamos supor o seguinte, né? Eu quero pegar e dizer agora que eu não vou ter esse apoio central aqui, né? Nessa geometria que foi modelada, eu teria que ir lá localizar esse cara aqui foi o modelamento desse cara, esse cara também, isso aqui também, esse aqui e esse cara aqui. Ó, tirei essa parte central aqui da minha geometria, né? E vou lá e aplicar minha carga. Só mudou que ele perdeu ali a referência das facezinhas cilíndricas do centro ali, né? Mas vou fazer diferente. Em vez de aplicar, como é a força na face toda ali, em vez de aplicar naquelas facezinhas cilíndricas, vou aplicar na face inteira, né? E vamos ver o que vai acontecer. Eu rodo a minha análise, né? Esse é o ponto, esse é o legal da ferramenta, né, acoplado com o CAD, né? A gente modifica aqui e, sei lá, em segundos eu já tenho um teste, né? Eu tenho uma resposta a esse teste. Quanto melhorou, quanto piorou, né? Obviamente que vai piorar, mas a gente estava com uma segurança grande. Será que ainda é seguro esse meu projeto? Vamos entender, né? Na vida real, para às vezes a gente fazer um teste desse, né? Eu tenho que ter todo um aparato de experimento, fazer um protótipo e tudo mais, né? Bom, agora deu 1 milímetro. Pô, ainda está seguro. Poderia daqui a pouco reduzir uma espessura ou coisas do tipo. Então é nesse cenário que a simulação propõe ajudar também, tá? Deixa eu ver o que o colega perguntou aqui. É possível eliminar estes componentes da análise sem suprimir no modelo original, apenas considerar a análise? Ah, perdão, sim. Nesse caso, Michael, o modelo estava todo unido aqui, tá? Então, aí eu fiz dessa forma, né? Mas, na prática, se você tiver uma montagem, é só dar um excluir da análise, né? Deixa eu ver o outro modelo aqui, por exemplo. Esse aqui, na verdade, não. Deixa eu pegar esse... O para-choque aqui eu vou mostrar a mesma condição, tá? No para-choque aqui eu tenho geometrias separadas, ó. Eu tenho esse cara e esse cara e esse cara, né? Vamos supor que você quisesse remover uma peça aqui, tipo esse apoio aqui, né? É só botão direito excluir da análise. Aí a gente elimina ele só da simulação, né? Porque, entendo, né? Se você suprimir lá no projeto, daqui a pouco você muda lá uma lista de materiais, um detalhamento, uma montagem, dá para daqui a pouco estragar um monte de coisa, né? Então, sim, dá para excluir só dentro da simulação que você quiser, tá? Inclusive, estou modelando o curso do FE, o que precisaria para migrar e ter licença do SolidWorks Mini para o curso. Terminar as simulações. É o SolidWorks Premium, tá? A licença mínima para que a gente consiga simular, fazer isso que eu estou mostrando aqui de estático, é o SolidWorks Premium, tá? SolidWorks Premium, ou em cima de qualquer versão do SolidWorks, o Simulation, daí Simulation Standard, algo assim, tá? Beleza, vamos lá. Que mais a gente tem aqui? Para finalizar, justamente, o outro estudo que eu tinha mostrado, trazido, separado aqui para mostrar para vocês, é o mesmo conceito para para-choque aqui, né? Então, aqui também tem umas posições onde a gente precisa aplicar a carga, né, e tudo mais. E aí, para diferentes tamanhos de veículos, né, eu tenho determinadas cargas que eu tenho que aplicar, tá? Então, como é que a gente faz isso? Mesmo conceito aqui, né? Foi modelado aqui conceitualmente um modelo, e aí eu apliquei aqui as cargas, né? Fiz a fixação do meu modelo na estrutura do chassi, por exemplo, né? E a fixação desse modelo lá, e aí a gente tem lá as tensões, né? Beleza, aqui, desculpa, né? Deslocamentos. Deu um deslocamento de 187. Se eu não me engano, aqui ele está dizendo que o máximo é 125, né? Beleza, para essa normativa. O que eu tenho que fazer? Bom, agora eu tenho que tomar alguma ação aqui, né? O que eu poderia fazer? Aumentar uma espessura, colocar um reforço e tudo mais, né? Nesse cara aqui, eu estou tratando ele como sólido. Eu tinha uma espessura maior e eu acabei movendo ele para fazer uma espessura menor. Ó. Agora eu aumentei a espessura aqui. Beleza, se eu rodar de novo, eu vou ter uma atualização em relação a isso, né?
e aí vou saber se esse meu projeto melhorou ou não, né? Então, vamos ver o que replicou aqui positivamente ou não aqui em relação ao meu projeto. Ó, 78 agora, né? Então, estou dentro lá do meu limite dos meus 125. Beleza, estaria aprovado, né? E aí eu posso fazer, né, qualquer tipo de modificação que eu quiser, né? Esse é o grande objetivo aqui. Então, o que eu queria reforçar nesse conceito? Além de validar um chassi, né, um perfil, uma longarina, né, qual é a melhor forma geométrica e tudo mais, você também consegue algumas normativas resolver através da simulação. Se eu não me engano, essas normativas, né, vale validar isso efetivamente, mas eu acredito que elas podem ser atendidas através da simulação, né, e isso torna muito simples aqui esse processo, tá? E aí eu acho que vocês ganham muito tempo, podem fazer testes, né? São geometrias de espessuras, né, importantes aqui, que um material, né, que a gente pode economizar e tudo mais aqui, tá? Deixa eu ver, acho melhor realizar uma simulação desse modelo criando todos os componentes e fazendo uma montagem ou criar como se fosse uma peça única. Cara, normalmente o melhor é você usar o seu projeto da forma que você modela melhor, né? Então, se você projeta fazendo peças separadas, montando, perfeito, usa esse modelo, né? Porque aí você já tem esse projeto para a parte de detalhamento, lista de materiais, enfim, o teu projeto como um todo, né? Eventualmente, a gente tem que fazer algumas alterações para simplificar para o modelo de simulação. Se eu quiser fazer, nesse caso aqui, é tudo unido e tal, pode ser uma peça única, né? Mas às vezes, tu tem teu projeto, é mais fácil partir dele direto, né? Teu projeto CAD mesmo, né? Então, mas é independente, é indiferente. Né? Talvez a gente tenha que usar uma técnica ou outra, mas sempre dá para trabalhar, tá? Aqui o professor Eric, né, comentou algo sobre uma palestra ali. Com certeza, todas as perguntas aqui, se daqui a pouco alguma delas a gente não respondeu, a gente vai depois contatar vocês aqui sobre esses pontos. E aí, Eric, eu passo teu contato para nossa colega do comercial, voltado à parte educacional, e com certeza ela combina isso com você, tá? Não, provavelmente a gente consegue te ajudar com relação a isso sim, tá bom? Bom, pessoal, acho que no tempo aqui a gente chegou no nosso tempo, tá? Dentro do que eu tinha proposto para mostrar aqui, né, bastante coisa, a gente vai para perguntas para cá e para lá, a gente acaba falando muito, né? Não sei se eu expliquei todo mundo, mas espero que sim, né, de forma geral. Por favor, né, façam um proveito ali da pesquisa para sugerir novos temas e né, dão né, a avaliação de vocês com relação ao que a gente tem apresentado. E com certeza que no próximo mês a gente vai ter uma nova sessão, né, uma sessão por mês na parte de simulação, pelo menos. E esse vídeo vai ser compartilhado depois pelo mesmo pessoal que enviou o convite para vocês, né, que a gente chama da equipe de CS. Elas vão finalizar isso e depois mandar para vocês também um link aí dessa gravação, tá? Mas, ao mesmo tempo, vocês também podem nos chamar a qualquer momento aqui, né? O meu e-mail é gabriel.caetano@sk.com.br, se vocês quiserem mandar uma mensagem qualquer aí, dúvidas, ou chamem também a própria equipe do CS, que vai estar sempre acompanhando o trabalho de vocês. E de forma geral, agradeço a participação de todos, né? Tem um público maciço aqui conosco ainda, então imagino que a gente tenha conseguido falar bastante aqui e coisas legais, mas né, tem muito mais coisas que poderiam ser falado, aprofundado. Então, próximas sessões a gente vai sempre entrando dentro de algum assunto e, e ampliando um pouquinho mais o nosso conhecimento, tá bom? Obrigado pela participação de todos, pelas perguntas de todo mundo. Um grande abraço para todos. Até mais. Tchau, tchau.